Você provavelmente já viu animais selvagens atacando pessoas, mas nossa história de hoje é bem diferente. A história começa em um zoológico onde alguns caçadores furtivos invadiram e roubaram um filhote de leão. O filhote foi enjaulado e levado embora em um avião. Em seguida, conhecemos Alma, uma jovem de 25 anos que aspira a ser pianista e ama animais. Um dia, ela estava viajando para uma ilha na Irlanda. Essa ilha, na verdade, pertencia a seu avô. Ele a adotou muitos anos atrás e agora, após sua morte, Alma herdou a ilha. O tio Joe a recebeu na ilha, onde havia uma bela casa. Ela decidiu passar a noite na ilha. Assistindo a um vídeo do avô à noite, Alma se emocionou. No vídeo, o avô explicava que uma loba chamada Snow havia aparecido em Silsborough do nada alguns anos antes, e com o tempo, eles se tornaram grandes amigos. O avô disse a Alma para encontrar Snow e fazer amizade com ela. Na noite em que o filhote de leão estava no avião, ele caiu na mesma ilha devido ao mau tempo extremo. Alma ficou assustada com a queda. Ela saiu para procurar, mas a ilha era tão grande que não encontrou nada. Na manhã seguinte, dois jovens, Charles e Eleanor, chegaram e armaram uma armadilha para capturar Snow. Na verdade, eles eram os mestres dos lobos e queriam capturar Snow para eles. Depois de um tempo, Snow ficou presa na armadilha, mas com sua inteligência escapou antes que Charles e Ellie a alcançassem. Ela então correu para o outro lado da ilha, onde encontrou Alma. A princípio, Alma ficou nervosa, mas então se lembrou das palavras de seu avô e tentou ajudar Snow. Depois de um tempo, Alma chegou ao local da queda do avião. Felizmente, o filhote de leão estava ileso. Ele havia caído em um ninho de pássaro, mas o pássaro o empurrou para baixo e ele caiu diretamente no colo de Alma. Alma o levou para a casa do mirante. Snow também voltou para casa com seu filhote. Alma ficou radiante ao ver 3 animais adoráveis dentro de casa. Ela imediatamente ligou para o tio Joe, mas ele disse a Alma que não havia problema em manter esses animais perigosos dentro de casa. Não, você deveria entregá-los aos funcionários do zoológico. O tio também lhe disse que a equipe do zoológico certamente viria procurar o filhote de leão. E foi exatamente o que aconteceu. No dia seguinte, a equipe de controle de animais chegou. Ela sabia o quão cruéis eles eram, então decidiu não contar nada sobre os animais. Mentiu dizendo que não tinha visto nenhum filhote de leão. Ao voltar para casa, viu que Snow estava alimentando o filhote de leão junto com o seu próprio. Ela ficou radiante porque Snow agora estava cuidando dos 2 filhotes. Com o passar dos dias, a amizade entre elas cresceu. Alma deu ao filhote de lobo o nome de Jack e ao filhote de leão, Dreamer. O tio estava um pouco preocupado que os animais selvagens pudessem machucar Alma, mas alguns meses se passaram e agora os 2 filhotes estavam um pouco maiores. Alma os levava para passeios na ilha e brincava com os lugares favoritos do avô. Infelizmente, um dia, quando Alma estava a caminho de uma audição para piano, os lobos invadiram a ilha do parque por trás. Desta vez, eles capturaram Snow e a levaram com eles. Alma foi selecionada e ficou radiante. No entanto, ao retornar para casa, ela ficou chocada ao encontrar tudo revirado, pois as 2 crianças estavam famintas e sofrendo com a fome. Os Almans procuraram por Snow em toda a ilha, mas ela não foi encontrada. Agora ela teve que, a contragosto, abandonar seu emprego de pianista. Um dia, o tio Joe voltou e, ao ver os animais ferozes ainda lá, ficou furioso. Ele pediu a Alma que enviasse imediatamente para o zoológico. Alma explicou que era o desejo de seu avô viver com os animais. Então, ela foi até Alma e a abraçou. Agora, ela dedicava todo o seu tempo a alimentar e cuidar dos animais. Alma amava muito Jack e Dreamer, e em retribuição, os animais choravam por ela. Um ano se passou e ambos os animais cresceram. O tio Joe costumava trazer carne da cidade para eles, mas eles tinham medo de se aproximar. Ele explicou novamente a Alma que ficar com eles era perigoso, mas ela não estava disposta a deixá-los de jeito nenhum. Um dia, um homem e sua filha se aproximaram da ilha em um barco. Ao vê-los, Jack começou a se aproximar. Assim que Alma viu isso, correu para impedir Jack, mas bateu em uma pedra e caiu, machucando a cabeça e desmaiando instantaneamente. O homem e a filha não suportaram a situação e voltaram para o barco. Pouco depois, Jack e Dreamer foram até Alma e tentaram acordá-la, mas sem sucesso. Eles gritaram por socorro durante várias horas, mas ninguém apareceu. Logo a noite caiu e os 2 animais ficaram com Alma. Passaram a noite inteira aquecendo-a. Na manhã seguinte, Joe chamou Alma várias vezes, mas como não obteve resposta, percebeu que algo estava errado.
Ele correu imediatamente para a ilha. Pensou que Alma pudesse ter sido atacada por algum animal selvagem, então ligou para o controle de animais. Quando encontraram Alma inconsciente e os animais já haviam ido embora, ficaram surpresos. Ao verem os animais protegendo-a, arrependeram-se de seus atos. Quando Alma foi levada para o hospital, o médico disse que se Jack e Dreamer não tivessem acalmado, ela não poderia estar viva. Enquanto isso, o pessoal do controle de animais resgatou Jack e o entregou a Charles. Eles perceberam que Jag era filho de Snow. Dreamer foi vendida para um homem chamado Alan, dono de um zoológico. Alan era um homem cruel, que frequentemente maltratava seus animais. No entanto, ao contrário do pai, seu filho, Rafa, era muito bondoso. Ele logo fez amizade com Dreamers, mas em poucos dias, a pobre Dreamer foi drogada e forçada a fazer truques no circo. Dreamer sempre viveu uma vida feliz na ilha, mas aquelas pessoas de Birham tiveram um efeito muito ruim nela. Então, Rafa frequentemente ia até ela para acalmá-la. No hospital, assim que Alamany recuperou a consciência, perguntou sobre Jack e Dreamer. Tio Dee, com o coração pesado, contou-lhe a verdade. Assim que Alma saiu do hospital, foi direto para o centro de controle de animais. Ao chegar lá, descobriu que Jack havia sido enviado para o Parque dos Lobos e que Dreamer havia sido entregue a um grupo circense. Ao ouvir isso, ficou furiosa e começou a gritar com o agente, mas o tio Joe a acalmou. Algum tempo depois, Alma ligou para Ellie e perguntou sobre Jack. Ellie disse que Jack estava muito feliz e tinha feito alguns amigos lá. Isso trouxe algum consolo para Alma, mas ela ainda estava muito preocupada com Dreamer. Nas semanas seguintes, visitou todos os circos da cidade, perguntando sobre Dreamer, mas não encontrou nada. Logo, ele ficou famoso como Leão Estrela. Um dia, o grupo circense de Dreamer estava passando pelo Parque dos Lobos e Jack reconheceu imediatamente seu amigo de infância. Com sua presença de espírito, ele escapou da jaula. Quando Ellie viu isso, percebeu que Jack era muito inteligente e definitivamente havia encontrado o que estava procurando. Ela também libertou Dreamer da jaula com astúcia. Quando se reencontraram depois de tantos meses, brincaram com muita paixão. Quando Alma soube da escapa de Dreamer, enfurecida, Laut Alan sacou uma arma tranquilizante. Seu filho, Rafa, tentou impedi-lo, mas Laut Alan o ignorou. Rafa foi com Alan procurar Dreamer. Ellie também contou a Alan sobre Dreamer. Agora eles entenderam que Jack e Dreamer estavam juntos, e por isso um alerta máximo foi emitido em toda a cidade. Ele explicou tudo e disse que o controle de animais estava atrás dos dois. Alma entrou em pânico ao ouvir isso, mas Ellie contou a Alma que havia colocado um dispositivo de segurança no corpo de Jack. O último paradeiro de Jack e Dreamer estava perto de uma floresta. Alma e Ellie decidiram encontrar os animais juntos. Enquanto isso, os dois animais estavam vagando pela cidade, então a polícia ordenou um tiroteio. Mais tarde, os dois animais retornaram à floresta, onde Alan e Rafa os avistaram. Laut Alan atacou Dreamer com uma arma tranquilizante, mas Jack entrou na frente e foi atingido pela bala em vez de seu amigo, caindo inconsciente instantaneamente e dando a Dreamer a chance de escapar. Depois que ele escapou, Rafa atacou imediatamente Alamany. Ele tirou o casaco e deu a ele um remédio para neutralizar os efeitos do tranquilizante. Depois de um tempo, o pai e filho chegaram a um bar, e Alma e Ellie os alcançaram de trator. Alan disse que não tinha um trator e os mandou embora. No entanto, o esperto Rafa, usando a desculpa de precisar ir ao banheiro, contou a verdade para Alma e Ellie. Ele os levou para a jungla, onde finalmente encontraram Dreamer. Dreamer então os guiou até uma cabana onde Jack estava descansando. Felizmente, ele recuperou a consciência bem a tempo. Mas então, suspeitando que a polícia estava chegando, Alma levou os dois animais por uma rota secreta. Agora, para chegar à ilha, só precisavam atravessar um rio. Essa era a única maneira de escapar da polícia, mas não havia barcos, então todos teriam que nadar. Dreamer imediatamente começou a nadar no rio, mas tinha medo de água. Alma tentou encorajá-lo, mas Dreamer voltou para a jungla. Quando Jack e Alma se viraram, ouviram um tiro. Isso significava que Dreamer e sua equipe estavam à beira da morte. Alma não estava mais neste mundo. Ao chegar à ilha, Alma começou a chorar amargamente, mas Dreamer apareceu de repente diante dela. Na verdade, ele tinha ido para a jungla para provocar os policiais. Ao vê-lo vivo, todos se alegraram. Finalmente, Alma tocou o piano na festa para celebrar a volta de Jack e Dreamer.
Agora a família estava completa. No final, Alma contou a todos a história de seus animais queridos, que emocionou a todos, e os três voltaram a viver felizes juntos. E você? Qual é o seu animal selvagem favorito e gostaria de tê-lo como animal de estimação? Conte para nós nos comentários. Até o próximo vídeo!